Olá, então, a gente tem um compromisso essa semana, tivemos alguns imprevistos, não foi possível fazer a nossa live, então eu vou deixar aqui o que é importante você saber sobre detox, né? Então a gente falou muito sobre tintura, reitero que aqui no grupo vai ficar fixado a tabela para você colocar o peso da pessoa e a dosagem, então fica mais fácil para você estar indicando tudo isso. E aí vier a pergunta com relação ao málico, né? Quando a gente fala do málico, então já houve dúvidas aqui no grupo com relação assim, quanto que uma dose de málico equivale de maçã. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Isso é importante dizer, porque o málico nosso, por exemplo, ele é rico em magnésio, né? E diferente, por exemplo, de qualquer outro processo que você venha fazer de detox a nível hepático, então qualquer outro detox, tanto como maçã, suco de maçã, vinagre de maçã, e tem outros aí que você tem em 3 potes, você elimina o cálculo inteiro, né? Tanto que se você colocar uma peneira de vaso, você consegue ver os cálculos. O que acontece? Você, quando tem esses processos, existem alguns riscos que você tem que tomar cuidado. Quais são os riscos, né? Quando a gente fala de duto biliar, nem sei se depois dá para pôr uma imagem aqui do duto biliar. O duto biliar ele tem 1,8 centímetros, então dependendo do cálculo que você tiver, não só no fígado, mas na vesícula, ele pode tentar passar e obstruir o duto biliar, né? Então é um risco. Sempre que alguém vai fazer detox de hepático, seria importante ter um ultrassom do abdômen completo e pedir para o médico mensurar qual é a dimensão da pedra. Quando a gente fala de dimensão da pedra, é o que vai determinar a dosagem diária do málico. Então isso é importante. Então assim, quando você imagina, sabe aqueles vasos, quando a gente compra flor, não vem uma espécie de uma esponja verde, né? Só que você aperta ela esmaga tudo. O málico ele proporciona isso, então você não vai evacuar cálculos e nem pôr em risco a saúde das pessoas, tá? E aí o que acontece? Ele dissolve a pedra, ela vai ficar esponjosa, exceto quando tem um cálculo muito grande na vesícula. Nós já tivemos um paciente com 7 centímetros, a vesícula dele basicamente era uma pedra, né? E o que acontece quando você faz um málico? Então, normalmente, quando tem algum cálculo na vesícula ou no rim, a gente pede para tomar 3 vezes a 5 vezes ao dia, que seria 15 ml do produto diluído em 200 ml de água e tomar pausadamente. Por quê? É sempre bom ressaltar isso. Quando a gente fala tomar pausadamente, que todos os nossos produtos foram feitos para quem tem o quê? Ausência da vesícula, que já arrancou a vesícula, né? Ou que já fez bariátrica. Então o nosso produto todo à base d'água, então quanto mais tempo você ficar com ele na boca, maior a absorção pelo organismo, tá? Então todos os nossos produtos de alta absorção. Outra coisa que é importante, né, é você acompanhar a diminuição da pedra, que conforme ela vai dissolvendo, você vai eliminando através da urina, tá? Os primeiros dias, o málico ele tem 4 funções no nosso corpo. Então vamos lá as recomendações. Tomar junto com a tintura, perfeito, tá? Só que eu peço para as pessoas tirar medida do corpo, porque você desinflama muito quando faz um málico, né? Então tudo aquilo que impede você ter má absorção no seu intestino, ele vai atuar nessa maneira. Então o que acontece? Além de dissolver pedra na vesícula, ele vai desplacar o muco do intestino, que é aquele lodo, a lama que fica presa no intestino, que impede que a gente tenha a absorção, e isso provoca inflamação no corpo, por isso que é importante fazer a medida. Ele vai dissolver a pedra no rim, pedra na vesícula, né? E quando a gente fala de pedra, você vê os cálculos, né? E inclusive do fígado. O fígado, ele é uma casinha de minhoca, vamos imaginar assim, todo perfuradinho. Então, quando normalmente a gente faz os detox convencionais, sai as pedras menores, e quando a gente faz o segundo, o terceiro, sai pedra maior. Por quê? Dentro desse orifício do fígado, o cálculo ele vai sendo empurrado para dentro. Então, na primeira ele tira a primeira leva, que é a superfície. Depois vai sair nas pedras maiores, né? Tem gente que elimina pedra aí quando usa o processo convencional, do tamanho de uma azeitona. Eu também já passei por isso, já fiz esse detox, eu tenho as fotos,
Então a primeira vez que eu fiz, eu eliminei 1,1 kg de pedra, né? Na verdade a pedra já é mole, né? Só que se você deixar de um dia para outro pro lado de fora, ela fica dura, né? Ela resseca, que são os cálculos. Outra coisa que é importante, tá? A pessoa, quando tem um excesso de pedra na vesícula, ela não se move. Então, vira e mexe, ela tem um cálculo. Quando você começa a fazer um málico, o que acontece? Ela vai dissolvendo e ela vai criando espaço e vai se mexendo dentro da vesícula. Isso pode provocar cólica e a pessoa acha que o tratamento está dando errado. Não está. Ele está fazendo a função dele, por isso que é importante fazer um ultrassom a cada 21 dias para ver a evolução da diminuição da pedra, tá? Do rim, por exemplo, você vai urinar uma areia, né? Então irrita o canal, né? Tanto peniano quanto da vagina, porque como é uma areia acaba irritando, principalmente na parte das mulheres quando vai higienizar, acaba raspando, né? Então é uma coisa natural. E aí eu peço para que a pessoa fotografe, né? Além de tirar as medidas, rosto, unha, cabelo, porque isso muda completamente. Então já tivemos casos aqui de pessoas que reduziram 15 centímetros de abdômen e emagreceram 2 quilos, de tão inflamada que estava. Então o málico é isso. Qual é o período de tomar o málico? Se tiver com cálculo, então a gente recomenda que você acompanhe através do ultrassom. Pode durar de 1 mês até 6 meses, dependendo do cálculo, tá? Então isso é importante. Outra coisa que o málico é de suma importância, ele não tem a necessidade da dieta da proteína. O que a gente pede para você eliminar, tentar evitar o glúten, e o leite por causa da caseína, que acaba inflamando e formando esse muco que tem dentro da gente, né? Aliás, leite é só na amamentação mesmo, né? Então isso aí não agrega nada na nossa vida, principalmente quem é tomador de whey. O whey com proteína animal, ele, ao uso prolongado dele, provoca estetose hepática, que é a famosa gordura no fígado, né? E uma série de fatores. E a caseína com relação à lactose, ela acaba, quando você desenvolve a tolerância à lactose, você acaba tendo alguns efeitos que você não percebe. A maioria dos remédios alopáticos, eles são feitos como veículo à lactose. Então você tem dificuldade de absorção e esse produto vem fazer efeito, né? Só que todo mundo fala, mas uma dose diária não vai fazer um problema assim. O uso prolongado de qualquer coisa que é maléfico é aquela historinha da pedra, né? E água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Então você vai acumulando isso dentro do seu organismo, e só que a gente não se lembra depois quanto tempo está num quadro clínico acentuado nesse sentido, né? Então essa questão do málico vai depender da pessoa. Se a pessoa não tem nenhum tipo de cálculo, eu recomendo que pelo menos a primeira semana faça 3 vezes ao dia, depois volte para o ciclo normal de 1 vez ao dia, tá? E vocês vão observar que dependendo do muco ou da má digestão, principalmente pessoas que têm o intestino preso, o que acontece? Tem muito cocô preso na parede do intestino, principalmente no colo. Ali no colo você tem aqueles gominhos que a gente chama de verticulo, né? Então começa a desplacar tudo isso e isso pode dar uma série de dores no abdômen e cólicas acentuadas. Então a pessoa tem que massagear ali, e isso não é um sintoma de que está fazendo mal. As pessoas relacionam às vezes dor, diarreia, dor de cabeça, enjoo, como efeito colateral, e não é um efeito colateral, ele simplesmente está tirando dentro de você isso. Outra coisa que é importante, né? Como você tem um muco no intestino, você vai desplacar ele, vai aumentar a absorção. Qual é o problema quando você desplaca muco no intestino? Muitas vezes as pessoas têm parasita preso na parede do intestino. Então o málico ele vem e solta isso e automaticamente solta esse parasita, verme ou o nome que você quiser dar, né, na parede do intestino. E aí pode provocar um tipo de sangramento, esse tipo de coisa, e as pessoas se assustam, né?
Então, assim, se você tomar ele junto com a tintura, ele vai agredir muito o intestino, porque ele vai desplacar. É como se eu fizesse uma hidrocolo pela boca, então ele vai desplacar tudo isso. E dependendo do grau de intoxicação que você está, vai sair uma fezes muito verde, né, ou preta. São raros os casos que saem amarelo, porque a pessoa já tem uma dieta mais regrada, se alimenta de forma mais adequada a esse tipo de comportamento. Outra coisa que é importante, quando você está fazendo esse tipo de limpeza, a gente pede para que você evite lactobacilos e probióticos, porque se eu quero eliminar a fauna intestinal, eu não posso alimentar a fauna, né? Então, o que acontece, né? Esse é um dos casos. Você limpou, como aumenta a absorção, se você continuar comendo a mesma quantidade, porque você já tem a sinapse no cérebro de comer, vai aumentar a absorção. Então, na primeira leva, você desinflama e depois você pode ganhar peso, porque antes você comia para você e para a fauna intestinal, agora você vai estar comendo só para você. Por isso que a gente fala que muda muito a pele, né? Tem gente que tem escamação, pele ressecada, por quê? Não tem absorção no intestino, né? Então, quando você aumenta a absorção, muda tudo. Muda a qualidade do sono, muda a pele, desinflama. Tem muitas pessoas que vão no banheiro 5, 6 vezes no dia, porque está eliminando todo o excesso de líquido que tem dentro dela, né? Coisas que a gente pode agregar a esse detox, é o desoxiflora, porque ele vai inclusive cuidar do índice glicêmico. Então, normalmente quem já tem o intestino muito agredido desse jeito, ou tem muita estetose hepática, acaba desenvolvendo o diabetes, né? Então, o desoxiflora, ele acaba ajudando nessa questão. E aí a gente pede para a pessoa, inclusive, se ela faz aquela medição, né, da picadazinha no dedo, ela vai conseguir acompanhar essa diferença, é brutal. Outra coisa que é importante dentro do detox, fazer o uso do sal, porque o sal, quando você está com a imunidade baixa, ele vai fazer eletrólise, então ele vai fazer o seu corpo pegar no tranco, né, como a gente fala assim, né? Então ele vai te ajudar muito nessa questão, tá? Isso teoricamente é o detox, então é tintura, o málico, o desoxiflora e tomar o sal, tá? E aí faz um acompanhamento, por isso que eu peço para tirar as fotos, para você ter isso como visão nítido na tua frente do resultado que está acontecendo, né? Pós-detox, o que fazer pós-detox? Então, uma vez que eu desplaquei lá o muco, tudo, a gente acaba agredindo o intestino, quer queira, quer não, você está arrancando uma sujeira que está presa lá há muito tempo, né? Isso acaba irritando. Então, a gente pede para a pessoa tomar o whey para reidratar o intestino. Então, você reidrata. Aí você fala assim, tá bom, mas agora eu emagreci, eu não quero ficar com flacidez, né? E aí a gente pode fazer um próximo vídeo falando da combinação do ácido hialurônico, do amino, da creatina e mais propriamente a proteína, como ela pode transformar essa gordura visceral em massa magra, né? Então isso é muito importante. Bom, espero que eu tenha respondido todas as questões ou dúvidas aí, né, com relação a isso. A última pergunta, perguntaram aqui se criança pode fazer o málico. Sempre lembrando, pelo Conselho Regional, a gente não pode prescrever nada para criança, né? Mas se você tem um pai esclarecido e adulto que entende o que é integrativa, não tem problema nenhum, né? Então, assim, outra coisa, quem tem dificuldade, principalmente na parte respiratória, muita falta de ar, né, que percebe que qualquer coisa, até ir no banheiro, às vezes a pessoa desmaia, porque faz, acredite, isso é verdade, tá? Como tem muitas fezes dentro do corpo e faz muito esforço, ela acaba perdendo o sentido. Então, quem tem essa deficiência respiratória, fazer o uso contínuo do pulmão, tá? Que o pulmão, ele vai ajudar a desagregar o sangue, vai aumentar a oxigenação. Então, isso aí é outra coisa que vocês têm que observar, tá? Não existe um protocolo. Todo mundo me pergunta qual é o protocolo. Ó, a nossa digital é única, a nossa íris é única. Então, cada ser tem um tipo de sentimento, emoção, um ambiente, uma alimentação, um bebe água, outro não bebe, ou come um tipo de comida e por aí vai, né? Então, eu adoraria que eu tivesse uma regra aqui
para todo mundo, falando assim, ó, toma isso que vai resolver, né? Então, é isso. Fica à disposição de vocês aqui no grupo para todas as perguntas que vierem a ter, para estar respondendo. E eu também, às vezes, sinto muito, que eu viajo muito, nem sempre minha internet, onde eu estou, é legal para estar tendo recepção. A Carol está aí, ajudando, né? Tem a Bruna, tem a Sandriele, todos nós estamos aqui para ajudar vocês, para que vocês tenham maior número de informações e que vocês possam indicar os produtos sem ter medo, tá? Eu volto a lembrar, os produtos da Newquant são tudo à base d'água. Os efeitos colaterais que as pessoas alegam, na verdade, é o resultado que o produto provoca no organismo contaminado, tá? Principalmente se ele tiver deficiência aí de nutriente, uma série de coisas, né? Obesidade, excesso de líquido e por aí vai, né? Estresse oxidativo, sono, né? Então, quando a gente vai fazer detox, tem que entender exatamente o que nós queremos, o que essa pessoa quer. Ela quer só fazer o detox e vai continuar com o mesmo hábito, então daqui a 4 meses ela vai ter que repetir o detox, né? Então a gente trabalha com a premissa de despertar as pessoas para ter saúde, para não ter que cuidar da doença, né? Porque tudo que é doença no nosso corpo tem a ver com os nossos hábitos alimentares e a nossa mente que fica ruminando coisas o tempo todo, né? E eu sempre peço para as pessoas desenvolver a questão da autoestima. Então, como mensagem final, acordou de manhã, né? Vai lá na frente do espelho, está escovando o dente, fala que se ama, que se aceita, que você se empodera da força, poder, tudo isso faz mudar o nosso quadro clínico. Vocês não têm ideia o que a autoestima muda na nossa vida, né? Porque às vezes a gente fica procurando a aprovação da sociedade, do marido, dos filhos, do patrão, e esquece que a gente existe, né? Então tenha sempre essa consciência de se amar, que qualquer coisa que vocês vierem a fazer vai ter um efeito absurdo, né? Resultado assim que vocês vão ficar boquiabertos com tudo que acontece na vida da gente. Então, quando a gente fala de detox, por que eu estou colocando essa questão aqui que não tem nada a ver com o Marco diretamente, né? Quando a gente fala sobre isso, nós colocamos os frequenciais nos produtos. Então, todos os produtos da Newquant são frequenciados e todos têm lá a questão da autoestima, né? O amor próprio, o perdão, amor incondicional, eu me aceito do jeito que eu sou, eu me empodero da minha força, meu poder. Então, é um conjunto de fatores que faz com que você tenha um resultado ainda maior, né? Quando a gente fala da tintura, normalmente a gente fala da tintura e da prata coloidal, que tem 140 frequências, mas todos os nossos produtos têm esses padrões quânticos, tá bom? Um excelente dia para vocês, gratidão pela confiança e estar acreditando no projeto da Newquant, e eu desejo de coração que a gente leve o maior conhecimento e o maior resultado terapêutico para as pessoas, né? Que isso é o que faz a diferença no mundo, né? Ser diferente, tá bom? Namastê, ótimo dia, bom final de semana.